Bom dia, gente. Meu nome é Marcos Ian e hoje faremos a apresentação do 8º ano na Festa da Colheita. Hoje irei falar sobre a arte bizantina, que surgiu no Império Bizantino e era muito utilizada nas igrejas da época. Ela representava a fé cristã com imagens sérias, cheias de símbolos e fundos dourados. Vou falar um pouco também sobre os mosaicos, como podemos ver aqui. Eles eram destaque na época, na arte bizantina também, e eles eram feitos com pedaços pequenos de pedra ou vidro. Eles também ajudavam a ensinar e a deixar os espaços mais bonitos e sagrados. Bom, meu nome é Gabriel e hoje eu vou falar um pouco sobre a arte românica. A arte românica se destacou principalmente nas estruturas e na pintura, tendo como principal foco a educação da religião para pessoas que não sabiam ler, com imagens simples e pouco realistas. Bem, meu nome é Mariana e estarei falando sobre os manuscritos iluminados. Os manuscritos iluminados eram livros feitos à mão, decorados com ilustrações coloridas e letras ornamentadas e até ouro. Eram comuns da Idade Média, principalmente produzidas por monges em mosteiros. Eles continham conteúdo religioso, principalmente da Bíblia, mas também continham ciências, história e filosofia. O termo iluminado vem das tintas metálicas que brilhavam na folha. Temos um exemplo aqui de um escritor, William Shakespeare, e temos aqui também o poema da sua principal obra, Romeu e Julieta. Como simples orateu, eu me fortaleço contra qualquer ódio. E se tu me amares, minha vida será melhor do que qualquer morte. Meu coração é tão fundo quanto o mar. Quanto mais te dou, mais tenho, pois ambos são infinitos. As esculturas medievais. As esculturas medievais tinham função religiosa e simbólica, decoravam igrejas com figuras cristãs e cenas bíblicas, eram expressivas feitas em pedra, madeira ou metal, focando na mensagem espiritual mais do que no realismo. Bom dia, gente. Meu nome é Nicolas e o meu grupo ficou responsável pela Idade Média. Bom, a Idade Média ela foi um período entre 476 até 1453 e foi marcada pelo feudalismo, influência das igrejas e por guerras. A sociedade era dividida em clero, nobreza e camponeses. Bom, a igreja ela controlava a cultura e a educação, sendo muito poderosa. E no final da cidade, a cidade e o comércio cresceram, preparando os caminhos para a Idade Moderna. Eu fiquei responsável por falar a arquitetura românica. A arquitetura românica surgiu na Europa entre o século X e XIII, com fortes muros, poucas janelas e artes redondas. Dava segurança e marcou o início da arte medieval. Bom dia, hoje eu vou falar um pouco sobre os castelos e os vitrais coloridos. Os castelos medievais foram construções estratégicas e defensivas entre os séculos 9 e 15, usados para proteger nobres e reis em tempos de guerra, além de fortaleza, eram centros de vida social, política e cultural, com salões, capelas e jardins. Com o passar do tempo, perderam sua função militar e se tornaram símbolos históricos e turísticos, guardando até hoje as memórias da Idade Média. Um dos elementos mais encantadores da arte gótica eram os vitrais coloridos. Eles não serviam apenas para decorar, mas também para ensinar. Os vitrais coloridos contavam histórias da Bíblia que ganhavam vida quando a luz do sol entrava por eles. Era como se o céu brilhasse dentro das igrejas. A arte gótica uniu fé, beleza e técnica, criando espaços que... Hoje eu vou falar sobre as basílicas na Idade Média. As basílicas na Idade Média passaram de ser apenas heranças arquitetônicas do Império Romano para serem centros fundamentais na vida cristã ocidental. Estrategicamente posicionadas em rotas de peregrinação ou cidades, as basílicas combinavam imponência arquitetônica com profundo simbolismo religioso. As basílicas tinham o seu interior amplo e longitudinal, com naves separadas por arcos e colunas, e isso favorecia a celebração litúrgica e o acolhimento de multidões. Além da função espiritual que as basílicas tinham, elas também tinham funções administrativas e até jurídicas, evidenciando a fusão entre a igreja e o poder secular. Sua ornamentação por meio de vitrais, afrescos e esculturas não era apenas decorativas, elas narravam histórias bíblicas para uma população.
Bom, agora eu vou falar sobre os catedrais. Os catedrais medievais foram construídos entre o século XI e XV. Eles não eram apenas igrejas, eram o centro da vida urbana na época. Bom, eles eram produzidos a partir de diversos tipos. Um dos exemplos eram os românicos e os góticos. Os românicos eram as paredes grossas, bastante escuros, e também tinham os góticos com bastante luminosidade e paredes finas, torres altas e também vitrais coloridos. Eles serviam também para guardar coisas sagradas, para aumentar o poder da igreja e aumentar o poder do clero. Também tinha os ícones sagrados, que eram imagens religiosas como Jesus, Maria, os santos e algumas cenas da igreja. De acordo com a arte bizantina, eles eram produzidos a partir de fundos dourados, vitrais coloridos, também com cores vivas como o azul do céu e o vermelho do sangue de Deus, e também com estilo simbólico. De acordo também com algumas pesquisas na época, eles serviam também para aumentar a santidade do público e a trazer a devoção e a fé. Bom dia, eu e meu grupo vai falar sobre o Renascimento. O Renascimento surgiu na Itália nos séculos XIV e XVI, onde teve influência da cultura greco-romana em busca do realismo, onde valorizava o corpo humano, a razão e o conhecimento, e que teve destaque dos principais artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo. Bom dia, pessoal. Eu vou estar falando sobre algumas ideias renascentistas. Após a Idade Média, surgiram ideias como o antropocentrismo, que colocava o ser humano no centro. Isso se liga ao humanismo, que valoriza o saber da arte. Também houve o racionalismo, que usava a razão para entender a vida. O naturalismo, que buscava retratar a natureza realista. E o classicismo, que resgatava valores da antiguidade com harmonia e beleza. Essas ideias mudaram a forma de pensar e ver o mundo. Os pintores e obras do Renascimento marcaram uma grande transformação na arte ocidental. Elas se destacavam por características únicas que se juntavam com as ideias humanistas da época. Os principais pintores e obras do Renascimento foram A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, que demonstra Jesus e seus apóstolos tomando a última ceia antes da crucificação. Mona Lisa, também de Leonardo da Vinci, uma das pinturas mais famosas do mundo, caracterizada pelo sorriso enigmático da mulher. Aqui nós temos a pintura Mona Lisa e a releitura que nossa colega Ana Beatriz fez. Também temos outras pinturas como a Criação de Adão, de Michelangelo, que demonstra Deus dando vida a Adão com grande simbologismo e expressão corporal. Também temos a Escola de Atenas, de Rafael Sanzio, que demonstra os principais filósofos da antiguidade, como Platão e Aristóteles, em uma reunião humanista e racional. E, por fim, a Criação de Vênus, de Sandro Botticelli, que demonstra a deusa Vênus saindo do mar sobre a rua. Agora eu vou falar um pouco sobre a arquitetura renascentista. A arquitetura renascentista foi um dos principais marcos culturais da Europa no século XIII e XV, principalmente na Itália, onde foi criado o estilo arquitetônico, que teve um grande rompimento nos poderes medievais, que buscavam ilustrações e ideias clássicas na Grécia e na Roma Antiga. Agora eu vou falar alguns autores e obras da arquitetura renascentista. Filippo, que criou a cúpula da Catedral de Florença. Leão Batista Alves, que criou a Igreja de Santa Maria Novella. Temos também Donato Bramante, que criou o Tempietto de São Pietro. Michelangelo, que criou a conclusão da cúpula da Basílica de São Pedro. Andrea Palladio, que criou a Vila Retonda, e Júlio Romano, que criou o Palácio de Terra. E foi isso, obrigado pela atenção.